A partir de agora, começa o Podinando, com o Dr. Luiz Fernando. Gostou aí do que ouviu, não foi? Rapaz, É um peso, meu irmão. Bom Inclusive, em homenagem aos 30 anos de Calcinha Preta, né? Que vai ter? 30 anos. Velho, esse cara que fala, a partir de agora começa o Podinando, é o cara que gravava as entradas do CD da Calcinha Preta. Me lembrou. Era ele, pô. Era a mesma pessoa. Então você sentiu. Bem demais. Tá vendo como eu tô, né? Tô estourado, Bru. Que é isso, meu irmão? Hoje estamos aqui com um cara que eu conheço de algum tempo. É verdade. Dos nossos corredores de Ministério Público. Olha que risada linda. Não usava nem barba, né? Ele conhecia. Não era moda. Agora você tá no hype. Daquela época que eu lhe conheço, meu irmão. E tenho o prazer de lhe receber aqui hoje. Assim, muito feliz, né? Não, ao longo desse tempo não tenho tido muito contato. Talvez até nenhum, só de interações ali de rede social, mas saiba que tem uma pessoa aqui que lhe admira, que acompanha seu trabalho. Sei que agora está num projeto novo, entrando para advocacia, na carreira solo, voz e violão, viu, Bruno? Tá na carreira solo agora. Então, espero que seja muito benéfico para você enquanto pessoa. Resultado vai vir, né, com trabalho, com dedicação. E seja bem-vindo, Matheus. A pronúncia fala Bicê ou Bicé? Bicê. Acertou de primeira. O poliglota, o cara fala vários. E agora eu falo até a língua dos bebês. Que é o meu filho, agora eu tô falando tudo. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui. É verdade, né? Eu conheço o Luiz já tem um tempão mesmo. Um tempão mesmo, rapaz. Acho que na época da faculdade ainda. Na época da faculdade. Eu acho que antes da OAB. Muito antes. Antes de fazer a OAB, a gente já se batia. Foi mesmo, muito antes. Mas eu costumo dizer, né, que os amigos, o tempo não afasta, né? Assim, por mais que a gente passou muito tempo, né, distante, mas quando a gente se aproximou, pareceu que a gente nunca ficou distante. Olha a intimidade, que é isso, hein? Mas é verdade. E é um prazer imenso, né, ver aqui esse sucesso aqui do podcast, do Podinando, né, com essa introdução magnífica aqui. Me emocionou, confesso. Então vai descer pros 30 anos, aí tem que ver se você tá disposto. Vai ser no parque. Vai ser no parque, agora você já tá em alto ritmo também. Você já vai pra ficar abraçadinho. Vai devagar, vai sossegar. Mas é uma felicidade imensa, irmão. Muito obrigado pelo convite, né? Esse podcast é um sucesso imenso, né? Eu sempre falei, tem uma vaguinha aí, eu tenho interesse, eu quero participar e prestigiar acima de tudo. Eu fico muito feliz, né, por esse projeto, né, por tudo, por toda a estrutura, tudo que tem acontecido também na sua vida. E um prazer imenso. Vamos lá, vamos falar, né? Bater um papinho aqui de vários assuntos legais aqui. Sim, perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa contextualizar, assim, né? Nós buscamos tratar sobre temas diversos. E isso tem uma lógica, né? A nossa lógica é, em alguma medida, trazer pontos sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17, que falam de diversas áreas, né? Em alguma medida, o seu contato hoje, ele comunga com a ODS 5 de igualdade de gênero, né? A gente vai falar sobre uma questão muito triste, né? Principalmente para os números que tem aqui no Brasil. Perfeito. Né? Sobre questão de feminicídio, violência doméstica, né? Em alguma medida também a gente vai tratar sobre outros temas, né? E o corte vai ser falar sobre racismo, mas num primeiro momento falando sobre isso. E assim, é um tema sensível, é um tema necessário. A todo momento nós temos relatos de situações de tentativa ou mesmo do crime consumado e episódio de violência doméstica. Então, é um tema que está na sociedade e que, por conta disso, a gente decidiu tratar sobre ele e trazer uma pessoa com uma expertise técnica, né, para tratar. Mas antes disso, queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, da sua carreira. Eu lembro, né, de uma vez, na época, eu era estagiário lá do Ministério Público e você estava, assim, com muita vontade ali de participar, de trabalhar, de repente até atuar como voluntário em algumas questões, né, que tinha na época uma meta
sobre questão de homicídio e tudo mais. E, assim, aquilo ali me comoveu em alguma medida, porque eu vi uma pessoa que eu estava ali e vi uma pessoa que, pô, eu quero trabalhar com direito penal, uma pessoa que sabia o que queria. Me fala um pouco aí desse início da carreira, porque sua carreira começa de lá, não é do resultado de hoje, né? Começa daquele momento que você sabia que queria o direito penal, que queria entrar para a área criminal, e aí começou essa trajetória. A trajetória minha é bacana, né? Eu costumo dizer que a gente constrói as coisas aos poucos. E começou realmente lá na faculdade. Sempre tive uma paixão pelo direito penal. Sempre quis, né, me aprofundar um pouco mais pela área e sempre quis também estagiar na área. Sim. E aí, aquele início na advocacia, ou na faculdade, eu queria realmente começar a estagiar logo cedo, né, para pegar uma experiência, para aprender realmente a prática, que é apaixonante, né, muito mais até do que a teoria. E aí, você recordou bem, eu busquei alguns estágios voluntários, né, um deles lá. E logo em seguida, depois, eu consegui meu primeiro estágio, de fato, né? Que eu fiquei um pouco mais tempo, que foi na Defensoria Pública. Perfeito. E aí eu fui na Defensoria Pública, atuei ali na vara de execuções penais, inicialmente. Depois eu fui para a vara de tóxico. E aí fiquei 2 anos na Defensoria Pública, né? E foi realmente o momento, assim, do ápice, né? Que eu disse, realmente, isso aqui eu quero para minha vida, né? Essa área que eu quero. E aí eu criei essa paixão por lá. Como estágio, né? Só poderia ficar 2 anos e coincidiu ali com o final da faculdade. Eu acabei fazendo um outro concurso, passei para o TRT, né? Uma área totalmente diferente. Sim, isso mesmo. Aí eu fico brincando até com meus alunos. Eu falei assim, se um estágio me fez ter a experiência de que realmente que eu queria, o outro disse que, rapaz, realmente eu não quero seguir, né? Com todo o respeito de É verdade, eu admiro bastante quem gosta e tal, mas... E é questão de realmente de afinidade, sim, né? Sim, sim. E aí, depois disso, né, eu acabei me formando. E acabei me formando... Nando, e assim, eu sempre busquei me desenvolver mais rápido, buscar talvez até minha independência para poder ajudar, principalmente em casa, meus pais, né? Eu sou de uma família de classe média, meus pais sempre se esforçaram para me dar tudo, né? Para não faltar nada, né? Todo esforço. Então, eu tinha na minha cabeça que o mais rápido possível, que eu poderia dar um retorno, pelo menos ajudar com questões básicas mesmo, com alguma coisa, um pagamento. Dividir uma conta, assumir uma responsabilidade em casa. Exatamente. Perfeito. E aí eu falei, vamos por conta disso. Qual o retorno um pouco mais rápido, né? A advocacia. Sim. Eu confesso que no início, meus planos seriam realmente seguir, né? Principalmente até pela defensoria que eu gostei. Mas o retorno talvez um pouco mais rápido, por necessidade mesmo, foi a advocacia. E aí eu comecei a passar currículos, a bater de porta em porta e tentar distribuir alguns currículos para poder começar na advocacia. E a primeira oportunidade que eu tive foi de um escritório, até de um primo meu, né, que eu tinha. O escritório, ele ficava ali na Estrada do Coco. Né? Sim, Ali, bem distante, né? Muito distante. Eu morava à época ali no Barbalho, perto do centro. Não tinha carro. E aí eu tinha que me deslocar de ônibus, né? Levando a minha marmita, terno, gravata, tudo. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a gente tá falando de uma outra cidade. Né? Saía. Uma outra cidade. Aí, nessa época, eu acho que já tinha metrô? Não, ainda não. Entendeu? Então, assim... É uma logística bem complicada, muito. Bem complicada. Eram 2 ônibus para ir, não tinha que estar no ponto 7 da manhã para chegar lá no máximo 9. Sim. Quando não pegava engarrafamento. E o terno? O terno, né? Tudo aqui, chegava todo suado, todo amassado, a comida ali na mão esquentando, com medo de cochilar e a comida cair. A história. Ônibus cheio. Mas na volta, inclusive, não parava o ônibus perto da minha casa. Eu parava ali na ladeira daqui da Ban, né? Sim. E aí subia andando. Era mais umas meia hora de caminhada ali. Sim, já de noite. E aí, sim, eu fui nessa batalha, mas foi a primeira oportunidade e eu sempre costumo dizer para todo mundo, né? Eu acho que, assim, primeiro, oportunidades não aparecem. Eu acho que você tem que criar a oportunidade. E a primeira oportunidade que apareceu, você tem que abraçar, você tem que estar pronto. Sim. E aí foi o que aconteceu. A primeira oportunidade que tive foi essa. Vamos lá, vamos abraçar. E aí fui desenvolvendo, fui crescendo, fui gostando de advogar, fui despertando essa paixão pela advocacia. Né? Fiquei um tempo com ele lá, acabei também virando um sócio lá na época. Depois eu saí, né? Quis enveredar justamente de forma bem específica para a área penal, porque na época lá eu não tinha essa vivência inicial da área penal, pegava outras áreas, então pelo menos foi bom também que eu tinha uma visão de outras áreas, mas depois eu quis, eu quero realmente focar nessa área penal. E aí, coincidentemente, né, aconteceram as eleições da OAB, né? Na época, Gamil era candidato a presidente da OAB, e aí eu também tinha na minha cabeça que realmente eu precisava estar ali no meio das pessoas da área. Sim. Então, assim, também outra dica que eu trago também para todos os nossos
ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando também, nos assistindo. É importante você estar inserido no seu meio, né? Sim. Você estar com pessoas em que você queira ser, né? Eu costumo dizer isso, né? Você tem que andar com pessoas que você admira e que você quer ser um dia, né? Para poder te acrescentar. Por conta disso, né, eu comecei a apoiar, né, comecei a trabalhar nessa campanha, ainda novo, jovem, etc. E aí trabalhei bastante, né, ia para tudo, viajava, enfim. E aí isso eu acho que as pessoas começaram a saber quem eu era, né, vamos dizer assim. As pessoas começaram a me identificar, saber que eu estava ali trabalhando, etc. Coincidentemente, após as eleições, né, Gamil estava precisando de estava reformulando a equipe. E aí, justamente por eu aparecer trabalhando na campanha, estar ainda dedicando, enfim, mostrando serviço, criei essa confiança, ele me convidou para que eu pudesse integrar a equipe dele. Eu entrei lá no escritório, né? E aí, de fato, foi algo que eu a partir de então, comecei só a atuar, de fato, na área criminal. Sim. Entrei como advogado, passei um tempo como advogado, né? Virei sócio do escritório, fiquei 2 anos lá com ele, como sócio do escritório, onde a gente começou a atuar, não só na parte de direito penal em geral, mas principalmente voltado com o direito penal econômico. Sim. Mas também eu tinha uma atuação lá no escritório justamente com processo como assistente de acusação. Sim. Então eu era responsável também por esse núcleo, junto com as queixas-crimes. De crime doloso contra a vida. Isso. E nesse momento que nós atuávamos muito, né, com a questão dos crimes dolosos contra a vida, atuávamos também como assistente de acusação voltado para a questão de que envolvia a Lei Maria da Penha. Então, criou-se realmente, eu tinha uma atuação muito forte nessa área. E aí agora, né, pouco tempo aqui antes da gente começar esse Podinando, eu estou num projeto novo, né, sair da sociedade, vim montar a minha agora. Vou seguir agora, inicialmente, num projeto novo, desafiador. Perfeito. Mas importante, né? Mas com a mesma vontade do Buzu que pegou lá daqui da banda. A mesma vontade. É isso que é importante, né, Bruno? A mesma vontade. A mesma vontade. Não pode, e eu costumo não pode dizer deixar a chama apagar. Não pode. Olha, não olha as frases de impacto. E a gente tem que entender o seguinte, Nando, que as coisas constroem devagarzinho. Tá? Sim, eu claro. Acho que as pessoas... não dá pra nascer grande, né? Acho que essa geração nova, ela tá muito imediatista, né? Acha que você já começa bem sucedido, bem, trabalhando, rodando cliente, etc. Não é assim. Acho que aos pouquinhos você vai trabalhando, construindo seu nome. É importante, eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam lhe conhecer como advogado, né? Não só como Matheus, colega de faculdade, Matheus, colega do Baba, mas como advogado. E como é que você faz isso? Realmente trabalhando essa sua imagem. Sim, perfeito. Que é muito importante para que você possa crescer. Então é basicamente um resumo, né? Da minha história aí, da minha trajetória. Sim. E graças a Deus eu continuo atuando na área, agora num projeto próprio, desafiador. É isso, vamos trabalhar. Que dará certo. Amém, com fé em Deus, com fé em Deus. Estamos na Bahia, axé também. Axé, com certeza, axé. Importantíssimo. Deixa eu te dizer, feminicídio. Uhum. Na minha época de faculdade, na nossa época de faculdade, não tinha ainda. Perfeito, né? Perfeito. Me diga aí, origem. Ainda não tinha. Ainda não tinha. É isso. Assim, o feminicídio, né, ele surgiu, eu acho que um dos mecanismos também de combate a essa violência contra a mulher, que é muito importante, né? Sim. O assunto do podcast hoje é de extrema relevância, porque é necessário a gente falar sobre isso, Nando, é necessário que a gente fale de forma contundente sobre isso, porque é o que, infelizmente, acontece bastante. E foram criados vários mecanismos para justamente proteger a mulher. E um deles foi essa questão do feminicídio. O feminicídio é uma causa de aumento de pena do crime de homicídio. Perfeito. E é praticado no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Só pelo fato de ser mulher. Só pelo fato de ser mulher, né? De forma bem simples aqui, a pessoa que pratica o homicídio porque não aceitou uma separação, porque tinha um ciúme, porque não aceitou um relacionamento novo da mulher. É o fato da condição de ser mulher. Normalmente, os estudos e os dados dão uma certa direcionamento dessa autoria desse crime. Normalmente é por companheiro, né? Companheira. Como é que se daria essa situação? Geralmente, a maioria dos casos, né? O autor do crime de feminicídio é um ex-companheiro, tá? Um ex-marido, um ex-namorado. É justamente a pessoa que não aceitou o fim de um relacionamento, né? E na cabeça delas, né? A mulher está ali apenas como uma posse
e por conta disso, né, ele acaba praticando um crime, porque não aceita que ela siga a sua vida e tenha a sua vida independente dele. Então, a maioria dos casos são relacionados a ex-companheiros, a pessoas que já construíram algum tipo de relacionamento anterior. Lógico que também temos casos de pessoas que construíram um relacionamento recente, né, não muito duradouro, mas que também, de uma forma doentia, acabam enxergando a mulher como sua propriedade. E, infelizmente, acabam praticando essas condutas, né, que vêm a culminar na morte da mulher. Então, por conta disso, o feminicídio ele vem justamente para agravar a pena daquela pessoa que comete o homicídio por conta exclusivamente da mulher ser mulher. Sim. Né? Então, de fato, né, foi uma grande mudança na lei para que possa punir não só aquelas pessoas que cometem um crime, mas também passar aquela sensação também, vamos dizer assim, um pouco educacional de que, olha, se você cometer tal crime, a pena vai ser muito maior. É a tal da função pedagógica, né? Função pedagógica, né? Entendi. Nós temos alguns dados aí, principalmente de 2022, óbvio que esse ano está em curso, que uma mulher morre a cada 6 horas, né? Isso numa média. Óbvio que também muito se passou a observar no que diz respeito a alguns dados, após, de fato, ter esse registro como feminicídio, porque muitas pessoas, muitas mulheres morriam e não era, digamos assim, a grosso modo, cadastrado como se fosse uma situação de feminicídio. Então tem até um apagamento histórico aí e, de repente, ser uma prática já de muito tempo e que só não tinha esse direcionamento. Inclusive, eu lhe faço um questionamento nesse sentido. O feminicídio, na sua perspectiva, ele aumentou, ele diminuiu, ele está sendo mais noticiado, porque é de conhecimento público, né? A todo momento temos episódios dessa natureza. Então, numa perspectiva histórica, assim, o que é que você consegue compreender? Eu penso assim, que é como talvez que você realmente falou, né? Antigamente se tinha talvez um número muito maior, né, de ocorrências de feminicídio, mas, né, não se enquadravam no feminicídio, até porque na época também, no tipo penal, essa parte, né, essa causa de aumento de pena do homicídio não existia. Então não se enquadravam no feminicídio, se enquadrava apenas então somente no homicídio. O que é uma causa de aumento de pena para a pessoa compreender de forma mais... Perfeito. Causa de aumento de pena, ela tem previsão no próprio tipo penal, ou seja, no próprio crime. Penal? O que é um tipo penal? Tipo penal é o artigo, né? De forma bem simples, né? É o artigo O artigo está no Código Penal. Quando o pessoal fala assim, ó... Homicídio. Artigo 121. 171. Isso. Isso é o tipo penal. Esse é o tipo penal. Perfeito. É o que diz ali, né? De forma bem simples, está o artigo no seu Código Penal que traz aquela conduta considerada como uma conduta delituosa e traz também a pena aplicada para aquelas pessoas que pratiquem tais condutas. E aí, pela condição do feminicídio, aquilo ali é uma causa de aumento de pena. Como é que ela funciona isso? Dentro, por exemplo, né, do artigo 121 do Código Penal, que trata o crime de homicídio, nós temos que existe o homicídio simples, né? A prática de matar alguém é considerado um crime, é um homicídio. Mas nós temos aqui, a depender da motivação, o aumento da pena aplicada para aquela pessoa. Então, por exemplo, né, se a motivação, o motivo foi um motivo fútil, né, um motivo torpe, a forma pelo qual também o homicídio foi praticado, foi por um recurso que impossibilitou a defesa, foi por uma asfixia. Então, a forma pelo qual o homicídio foi praticado ou a justificativa pela qual o homicídio foi praticado pode ser já no aumento de pena do homicídio. E aí, um dos casos que nós temos é o feminicídio. Perfeito. Se o homicídio foi praticado nessa condição, né, por conta da mulher ser mulher, vamos dizer assim, tá? Na condição dela de mulher, enquanto mulher, aí nós temos um aumento de pena do homicídio e aí o enquadramento do feminicídio. O feminicídio não... É porque às vezes até as pessoas têm esse falso entendimento de que o feminicídio é uma coisa, o homicídio é outra. Não. O feminicídio, ele está dentro do homicídio. Perfeito. Mas você encaixa o feminicídio justamente quando a vítima ela é mulher e, logicamente,
o homicídio aconteceu nesse contexto dessa violência, dessa relação entre o autor e a vítima. Por quê? Não é só o fato da vítima ser mulher, porque o homicídio pode ser praticado, a vítima sendo mulher, e não existir nenhum tipo de relação entre o autor e a vítima. Não existir nenhum tipo de vínculo afetivo, familiar e etc. entre os dois. O feminicídio só existe quando também existir este vínculo, né, entre o autor do crime e a vítima, esse vínculo pessoal, matrimonial e etc. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, nós temos um quadro aqui que é o Oral em 1 Minuto, né? Traz aquela lógica nossa da sustentação oral. A gente colocou em 1 minuto porque, pelo menos aqui você sabe que você vai ter esse período para falar, às vezes na tribuna. É verdade. Nos tolhido esse direito de sustentar no púlpito. Direito, uma prerrogativa. Uma prerrogativa. Você usa broche? Bota o broche. Gostei do púlpito. Gostei. Anotei aqui. Usava... No início. Você tá advogado, bota o broche. As prerrogativas. Tá certo. Tá errado, não. É coisa séria mesmo. Advogado tem direito, de fato, no exercício da sua atividade profissional, a buscar o melhor entendimento, o melhor direito para a parte que ele, em alguma medida, está patrocinando. E o direito à sustentação oral, de fato, tem que ser uma coisa muito difundida para a sociedade. Perfeito. E é naquele momento, inclusive, que o advogado ele pode trazer para a tribuna ali, em alguma medida, né? A turma, uma sessão, né? A corte superior, sobre pontos específicos dentro do processo que, de repente, acaba passando, né? Então, é de fato importante. Aqui a gente não vai ter essa técnica tão apurada, mas você tem aí, de repente, 1 minuto para tratar sobre um ponto. Certo. E o que eu lhe questiono é, toda violência doméstica potencialmente pode gerar um feminicídio? Ou uma violência doméstica não teria esse condão? Tem 1 minuto aí para tratar sobre isso. Vamos lá. Sim, acho que sim, né? Penso que sim, e que a violência doméstica ela pode resultar no feminicídio. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque na maioria dos casos, em todos os casos que eu tenho atuado, o feminicídio ele não surge do nada. Perfeito. Ele surge de algum comportamento anterior, tá? Que muitas vezes é julgado como um comportamento simples, um comportamento besta, mas que isso vai evoluindo de uma forma até se chegar ao feminicídio. Então, infelizmente, Nando, a gente sabe que nossa sociedade ainda é machista, né? Tem alguns pensamentos bem retrógrados que não cabem mais na nossa sociedade. E é muito importante também que a gente sempre fale sobre esse assunto e que se tenham, né, políticas públicas para tratar sobre ele. Perfeito. Para mostrar exatamente para a mulher que o que muitas vezes pode ser algo considerado, entre aspas, simples, pode ser um botão de alerta ali para que ela já tenha, para que ela já também procure algumas medidas já naquele momento para que isso não evolua para coisas mais graves. Então, situações de, por exemplo, uma fala mais alta, um empurrão, um comentário ofensivo, um menosprezo, isso tudo já tem que estar um botão de alerta ligado, como eu disse mais uma vez, para que justamente a mulher entenda que isso, se não for repreendido naquele momento, logicamente pode virar uma coisa muito pior, um feminicídio. E é por conta disso que nós temos algumas coisas hoje, alguns institutos, né, para justamente proteger a mulher desde o início e para evitar um resultado muito ruim, muito pior. Que nós temos aqui que é a Lei Maria da Penha. Né? E a Lei Maria da Penha que ela veio justamente para proteger a mulher. E tem tido várias alterações justamente para não só protegê-la, mas também para mostrar, para passar, né, uma informação de que uma ação considerada, entre aspas, simples, não é simples, pode resultar em, por exemplo, um feminicídio. Então, a Lei Maria da Penha está aqui justamente para trazer mecanismos para a proteção da mulher
desde o início, né, para simples ações, né, consideradas como simples ações, a exemplo, né, de lesões, de xingamentos, de uma violência patrimonial, e que isso precisa ser combatido na hora. Sim. E que para que se evite, né, consequências mais graves. Então, nós temos algumas alterações importantes. Eu achei importante aí que você trouxe, né? Como um especialista da área, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com alguns pontos, né? Focar e pensar que violência doméstica passa só por insulto, xingamento. Você falou do ponto da violência patrimonial. Recentemente tivemos agora até um caso que está em evidência, da apresentadora Ana Hickman, e de um episódio onde, obviamente, vai ser apurado, vai ser analisado se de fato houve essa violência, e aí são questões outras, né? Que, obviamente, a gente precisa ter essa atenção, está em fase de investigação, inquérito policial, então temos essa responsabilidade, mas um episódio de possível violência doméstica, né, acontecendo no âmbito familiar, e também de violência patrimonial, né? Parece que tem uma série de dívidas atreladas àquele relacionamento e ela vivendo aquela experiência. Nem toda mulher tem essa compreensão, né? Que muitas vezes ela passa por questões dessa natureza. Queria que você falasse um pouco sobre esse caso específico e essa questão de violência patrimonial. Perfeito, né? Quando se fala em violência, justamente que o primeiro ponto que se pensa é a violência física. Isso. Mas, assim, a lei protege não só a violência física. Existem outros tipos de violência contra a mulher, por isso que eu falei aqui, que muitas vezes são consideradas como situações simples, né, que não são, e que já precisam de um pouco de atenção e serem, né, repreendidas de uma forma contundente já naquele momento. Então, além dessa violência física, nós temos a violência psicológica, né, com insultos, com xingamentos, com menosprezo, com diminuição, com adjetivos pejorativos, né, que nós temos também a violência patrimonial, que é justamente quando, de forma bem simples, né, a pessoa, ela mina toda a questão de independência financeira da mulher. O companheiro, ela vai colocar a mulher vamos dizer assim, numa bolha, para que ela não tenha noção, né, da sua independência financeira e, por conta disso, né, torne ela a sua total dependente para, a partir disso, né, controlar a relação. É uma subordinação extrema, né? Perfeito. Então, eu que faço todos os negócios da família, eu que vejo todas as finanças, você não vai ter direito a nada, né? Você só vai ter direito àquele valor que eu te der por mês. Isso, às vezes, é muito sutil, né, doutor? Muito sutil, porque na relação, às vezes, não consegue ter... o antigo falava da conta conjunta. Isso. Antigamente tinha conta conjunta, agora mudou. Cada um tem sua conta digital. Perfeito. Mas, em alguma medida, aquela pessoa que exerce essa relação de poder dentro da relação, ela controla gastos, finanças, investimento, né? O que você... Propriedades, tudo. E, inclusive, traz dívidas, no mais das vezes, né? Isso. Então, assim, nós tivemos esse caso e nós podemos falar, porque é um caso que foi amplamente divulgado nas mídias, da apresentadora Ana Hickman, né? E, logicamente, né, de detalhes, só olhando o processo, mas pelo que foi divulgado, de fato, ela também sofria essa violência patrimonial, né? Foram contraídos débitos em nome dela, que ela não sabia, não existia, né? Mudanças no patrimônio também que ela não sabia, não existia, não tinha um controle, né? Patrimônios até dela também que ela não tinha esse controle. Então, essa é uma forma também de violência, né? E que, como eu falei, precisa de uma atenção muito maior. Porque, às vezes, a pessoa está ali vivendo dentro dessa bolha sem saber que, de fato, está sofrendo essa violência patrimonial, em que a pessoa ela faz questão de que você se torne dependente dela para tudo, né? Não vai poder sair porque vai ter que pedir dinheiro a você. Não vai saber o que é que tem, o que é que não tem, qual a propriedade, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, porque ela tem a exclusiva dependência para aquela pessoa. Entendi. Então, por conta disso, né, que a gente precisa também falar desses outros tipos de violência, não só a violência física, não só a violência sexual, mas também essa violência psicológica, a violência patrimonial, que todas podem ser já, sim, né, medidas que
a Lei Maria da Penha abarca, buscando a proteção da mulher e evitando também, Nando, que se tenha uma consequência mais grave ao feminicídio. Perfeito. Você falou também sobre essa questão envolvendo a necessidade de políticas públicas, né? Perfeito. Rapaz, tem gente que não consegue compreender isso, da importância. Eu estava vendo alguns dados até da USP, e durante essa mudança de governo, houve um corte expressivo de verbas para lugares como Casa da Mulher Brasileira, Centro de Atendimento às Mulheres. E as pessoas não compreendem que publicidade, propaganda, local de acolhimento da mulher, acompanhamento psicológico, tudo isso é dinheiro, gera custo, precisa de uma verba nesse sentido. Perfeito. E então, quando você tem esses valores reduzidos e isso aliado a uma outra questão, que é baixa fiscalização, baixo investimento, desigualdade de gênero, que é uma realidade, aumento de circulação de armas, acaba sendo um coquetel perfeito para que se cria um ambiente de impunidade ou de deixar de lado essa questão não tão quanto muito importante, embora esteja no noticiário. Eu acho que acaba sendo uma coisa conjunta. Você não concorda que seria meio uma coisa que aliada essa questão da política e com algumas outras questões? Não, concordo perfeitamente, né? O que a gente estava falando aqui da questão da função pedagógica. Perfeito. É muito importante, né? Não só que nós tenhamos leis rígidas para punir aquela pessoa de uma forma severa, para que não só puna pelaquela conduta errada que ele praticou, mas também que isso sirva de lição para que outras pessoas, entre aspas, de forma bem simples, fiquem com medo mesmo de praticar tais condutas, porque sabe que se fizer isso, né, vai ser punido de forma severa. Perfeito. E, para além disso, nós temos também que é necessário passar muita informação, porque eu costumo dizer que a melhor coisa que nós podemos passar pelas pessoas é conhecimento. Sim. Para que as pessoas conheçam mais a lei, conheçam mais os seus direitos, mostrem que, de fato, elas não estão sozinhas, que podem buscar ajuda, é possível ajuda de uma forma rápida, simples, direta, que isso acontecia muito antigamente, porque a mulher era vítima de algum tipo de violência e não tinha a quem recorrer, ficar com medo a quem recorrer. Às vezes davam a queixa e depois sofriam ameaça justamente porque ficava dentro lá daquela bolha lá de medo e assim, de preocupação com o seu companheiro. Então, isso tudo, né, vem mudando positivamente para que, de fato, né, nós tenhamos um acesso maior da população a todas essas políticas públicas feitas para, de fato, a gente conseguir diminuir até a gente chegar num dia perfeito, né, da gente cessar com tais condutas. Perfeito. Então, a gente tem visto muitas mudanças legislativas, Nando, muito importantes. Então, vou citar aqui rapidamente, só porque é importante nós falarmos. Recentemente tivemos alterações na Lei Maria da Penha, onde que é isso que justamente agora nós temos uma maior relevância à palavra da vítima. Sim. Então, hoje, a medida protetiva de urgência ela pode ser deferida independentemente da existência de inquérito, de processo, de boletim de ocorrência. Então, Massa do bom direito. Perfeito. Um outro ponto também é que não existe mais agora um prazo certo e determinado. A alteração da lei veio trazendo que a medida protetiva vai perdurar pelo tempo suficiente, onde também perdurarem, né, os riscos que aquela vítima vinha a ter. Então, nós temos algumas mudanças consideráveis. Recentemente, também o STJ, né, trouxe que aquela mulher que for vítima de violência doméstica, ela tem direito a uma indenização por danos morais. Não é necessário mais se abrir um processo específico para questionar a existência do dano moral. O STJ decidiu que o dano moral aqui é presumido quando comprovado a violência doméstica. Aí que vem um ponto. Olha só. Vou tentar falar rápido, porque nosso tempo é curto. 2 pontos, né? O que acontece? No início da carreira, tive um caso de violência doméstica. O cara chegou até mim, precisava ir acompanhar advogado. Aí, fiz, rapaz, como foi o caso? Não, rapaz, não fiz nada, não sei o quê. Beleza.
Quando chegou lá que eu vi o inquérito, eu vi que o cara tinha ameaçado a vítima de uma série de questões, não acompanhei mais o caso e tudo mais, todo respeito, é óbvio que tem vários profissionais que atuam, mas fiz o acompanhamento daquela diligência, digamos assim, e não segui. Porque, inclusive, ele me contou um cenário, mas quando eu cheguei lá, uma das falas dele era: eu vou lhe esquartejar. Eu acho que por mais nervoso que você esteja, você chegar ao ponto que você citar um ponto desse aí, eu fiz, pô, peraí, cara, você não me disse que... Você falou que tinha uma troca de insultos, assim, mas chegou nesse nível. Agora eu tô vendo uma outra realidade. Mas a vida seguiu, ele acompanhou com um outro patrono. E um outro caso, também pelo suposto agressor. Só que aí não foi uma situação nesse sentido. Porque o que acontece? Um homem vinha sofrendo com uma situação, em alguma medida até de chantagem emocional, tinha uma questão de gestação no meio, e ele começou a sofrer uma série de insultos, xingamentos e violência. Aí, logo no início, quando ele viu que ia acontecer essa situação, ele entrou em contato comigo, uma pessoa intermediou, entrou em contato comigo. E eu fui categórico, eu fiz, olha, primeiro, você não deve fazer qualquer tipo de conduta, você deve reportar os seus superiores, as pessoas no seu local de trabalho, o que você puder filmar e provar que, de fato, você não contribuiu para nenhum tipo de conduta lesiva em relação à suposta vítima, você faça. E aí eu orientei, ele já tinha feito algumas coisas intuitivamente, e aí a gente foi para o laudo de lesões. No laudo de lesões observou-se que as lesões que ele sofria eram todas em região de antebraço, rosto, sempre que ficou comprovado de fato que tinha uma situação de defesa. Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado, assim, como advogado, porque a gente vive num cenário de violência doméstica, de feminicídio, que deve ser extremamente condenado, mas óbvio que existem casos e casos. E daí a importância também do advogado e da própria a máquina pública, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, apurar para compreender a realidade daquela situação. Então, acabou tendo até outros desdobramentos, descobriu-se que, de fato, ele não tinha feito, não tinha lesões, tinha uma série de questões. Só que, quando ele me entrou em contato, eu fiz, olha só, você sabe hoje qual é o cenário de feminicídio e violência doméstica. Então, inevitavelmente, uma questão moral já recai sobre você, embora você comprove que você não cometeu determinado suposto crime, mas tem toda uma sociedade no entorno disso, aonde o comum é o contrário. Então, foi um caso assim que me chamou muita atenção, e teve uma equipe que atuou também, e foi muito importante, mas não é a praxe, né? Normalmente são casos de outra ordem. O senhor, até como assistente de acusação, acompanha casos aonde é o contrário, né? Que é a regra, aonde o homem que tem uma atitude agressiva, criminosa contra a mulher. Né? Isso tem algum caso assim que se lhe recorda, que você pensa sobre essas questões, ou acaba sendo uma coisa comum mesmo, sendo sempre o inverso? Muita gente discutiu, né, sobre isso, né, sobre a questão dessa relevância na palavra da vítima, né, essa importância muito maior, né, que mas pode acontecer alguns casos que possam se utilizar disso, né, para buscar medidas protetivas indevidas, etc. Existiu-se essa discussão. Mas, sinceramente, Nando, assim, pode existir? Pode, até porque eu penso que a gente não pode ser extremista nem para um lado nem para outro. Perfeito. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é regra? Não é regra. A regra é, de fato, a violência contra a mulher. E muitas vezes, Nando, a mulher, ela não tem como provar, a não ser as palavras dela. Perfeito. E muitas vezes ela é acuada justamente porque só tem a palavra dela.
E ela ouve de muita gente, dizer, mas você só não tem prova. Até pode ouvir do próprio agressor. Você não tem prova contra mim. Eu não bato em você. Só tem a palavra. Só tem... entendeu? Então, assim, isso. Eu costumo dizer, como de fato a incidência é muito maior, que a lei precisa, sim, né, abarcar... mecanismo como esse. Perfeito. Para justamente, né, proteger. Agora, a própria lei também traz, né, de que os casos... cada caso será analisado de forma individual. Isso. E que, né, todos os elementos serão avaliados, serão colhidos, as pessoas serão ouvidas, as provas serão coletadas e que, de fato, né, se chegar ao final de todo esse conjunto probatório perceber que realmente não existe, a medida será retirada, outras medidas serão adotadas, a pessoa que pode provocar o Poder Judiciário, né, para reprimir essa conduta indevida. Mas, assim, eu costumo dizer, Nando, que é importante, porque o número é muito grande, sim, de que se tenha realmente essa questão, essa valoração muito grande da palavra vítima. Porque, como eu falei, muitas vezes só tem isso. Sim. E a gente precisa mostrar realmente que a lei está do lado da vítima. Com certeza. É justamente numa ponderação Isso. Até de princípios, né? Questões envolvendo aí proporcionalidade, adequação, necessidade por caso a caso. Eu acho que tem que ser, né? E o Poder Judiciário, ele tem que estar firme nas decisões, né? O Legislativo tem que, de fato, sendo o representante da sociedade, né, se preocupar com o que está acontecendo de fato, né? Uhum. E isso tem repercutido em outras áreas, né? Não só na área criminal. Então, a pessoa que é vítima de feminicídio, por exemplo, e o divórcio está sendo decorrente dessa violência relacionada aqui à Lei Maria da Penha, nós temos que o divórcio ele é antecipado, né? Ele é mais rápido. Sim. Tem a questão do dano moral que eu falei aqui. Perfeito. Tem outras medidas. Então, reflexo em outras áreas do direito. Para justamente a gente conseguir resolver sobre esse problema. Pronto. A gente vai fazer o seguinte... agora, como o nosso tema final, vai ficar justamente para o pega-fogo. Vai ficar perfeito. Você vê como você é um cara iluminado. O nosso pega-fogo é o seguinte, meu irmão. É o tema... Gostei dos quadros, gostei bastante. Direção artística. Muito chique você, rapaz. Eu tô fazendo assim, ó, com dinheiro. Coisa Bruno, boa pega demais. aí. É o Bruno, que é um homem que vai estar lá na calcinha preta com várias telas. Mexendo em tudo, coisa boa. Aí o que acontece? E tem o Danilo Magalhães aí que faz nossas artes também. O pega-fogo é o seguinte, meu irmão. É sobre um tema que esteja em voga, né, de uma questão bem controvertida. Perfeito. O nosso corte agora para o mês de novembro, né, um mês importante, principalmente aqui na Bahia, a gente debate muito sobre essa questão racial. Eu trago para o Pega Fogo esse projeto de lei envolvendo até a questão do jogador Vinícius Júnior, ele que foi agora premiado recentemente pelas boas práticas dele com a organização sem fim lucrativo que ele tem. E principalmente com os episódios de racismo que ele sofreu e vem sofrendo de forma continuada na Espanha e em outros países. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e fizesse uma diferenciação simples sobre essa questão envolvendo racismo, injúria racial, essa equiparação, alguns pontos que você considera relevantes. Fica à vontade. Perfeito. É importante já do início a gente trazer essa diferença, né, entre injúria racial e racismo. E de forma simples, né, injúria racial é quando a ofensa ela é praticada para uma pessoa, de forma individual. Perfeito. Já o racismo é para a coletividade. Então, o que vai diferenciar um ou outro é justamente, né, a vítima é a pessoa física individual, injúria racial. É de forma individualizada. Mas é uma coletividade, aí sim, nós teremos o racismo. E nós tivemos uma importante mudança legislativa, né, que equiparou a injúria racial ao racismo. Que são leis diferentes. Explica aí melhor para a gente compreender. Antigamente, né, nós tínhamos dois crimes diferentes. O racismo, né, ele era imprescritível, a punição era mais severa. E nós tínhamos a injúria racial antigamente. Que estava onde? Né, que estava no Código Penal. Perfeito. E lá a punição era mais branda, mais leve.
Perfeito. Então, nós tínhamos casos absurdos, né? E que, por conta da lei, se enquadrava em injúria racial e não de racismo. E isso, às vezes, tinha uma consequência enorme, porque as condutas eram, de fato, absurdas. E, no final das contas, nós tínhamos uma punição leve. E passava a sensação, principalmente para a população, de que, o cara fez, praticou tais ofensas e não deu em nada. Então, acho que essa sensação, né, principalmente para a população, de que a injúria racial não tinha uma força muito grande de punição, isso movimentou, né, para que houvesse uma alteração legislativa, que houve. E hoje, a injúria racial, né, ela foi equiparada, inclusive foi esse ano a mudança da lei, Sim. Ela foi equiparada ao racismo. E existiram mudanças para o crime de injúria racial. E eu vou destacar algumas aqui bem relevantes. Primeiro, a injúria racial hoje ela é imprescritível. O que significa? Ou seja, não prescreve. Em qualquer momento, né, poderá existir uma ação penal, um processo criminal contra aquela pessoa. Então, vamos lá. Eu xingo o Bruno numa situação que ele é uma pessoa negra, por exemplo, e passa 10 anos com isso. 10 anos depois ele pode... Pode, tá? Não é imprescritível, né? O processo ele pode perdurar aí por muito tempo. O processo de entrada agora durou, 10, 20 anos, é imprescritível, a qualquer momento pode sair a condenação. Sim. Então isso foi uma principal mudança para trazer, mostrar que a injúria racial também ela será punida de forma mais severa. Mais gravoso. Mas eu destaco também algumas outras, né? A pena aumentou. Nós temos hoje uma pena máxima de 5 anos para a injúria racial. E pena máxima de 5 anos já é possível a prisão preventiva, que antes não era possível. Perfeito. Então, a prisão preventiva, explicando também de uma forma mais simples, é a pessoa responder o processo preso. Perfeito. Tá? Preso e respondendo aquele processo contra ela. Então, é possível isso, é possível a prisão preventiva hoje também aplicando na injúria racial por conta do aumento da pena. E também criou uma punição para outros segmentos. Como assim, Matheus? Como você citou aqui do jogador Vinícius Júnior, né? Certo. Foram inúmeros casos, né, que nós tínhamos... De racismo no futebol. No futebol, as torcidas, né, entre torcidas, entre jogadores, etc., cenas absurdas. E também foi colocado nessa lei, né, que também será punido se efetivamente for praticada no contexto de um evento esportivo, que é o caso do futebol. Certo. Aqui sempre tem episódio com a Conmebol Libertadores. Isso. Onde alguns times sul-americanos aqui, quando um time brasileiro vai jogar, tem essa associação, macaco e todas as outras questões, sempre nesse cunho, né? Contexto esportivo. Isso. E que a defesa, não, mas é porque era no esporte, etc., sangue quente e tal, não existe isso. O crime existe em qualquer lugar. Perfeito. E hoje a lei demonstra, está na lei, que mesmo em eventos esportivos, a exemplo do futebol, se existir uma prática desta injúria racial, também será punido. Inclusive, a lei ainda diz o seguinte, não só tem a pena, né, de prisão, mas também nós teremos uma pena de afastamento, né, por um prazo até de 3 anos, de qualquer participação em evento esportivo. Então, por exemplo, aquele torcedor que praticou esse crime, ele pode, né, além de ser punido com um processo criminal, também ser afastado de comparecer aos jogos, que é presente. Um outro ponto também muito importante que foi inserido nesta lei. Também existiram vários casos absurdos, né, de às vezes comediantes fazerem algumas piadas indevidas e falando sobre essa questão. Uso recreativo, né? Isso, né? E também isso foi enquadrado na lei e também trouxe uma punição, tá? É o que você falou, desse uso recreativo, né? Entre aspas. É o limite da liberdade de expressão com questões que são crimes. Isso, de se utilizar, né, por piada, por eventos de comédia, etc. Também será considerado injúria racial. Perfeito. E também será enquadrado nessa lei. Então, essa eu vejo como uma principal mudança para o combate, de fato, a esta
discriminação racial. Ah, perfeito. Eu vi um professor aqui, para concluir, que ele dava essa exemplificação, né? Quando você associa para a pessoa, faz um xingamento de cunho discriminatório racial, você estaria numa situação de injúria racial. Mas, pela condição, por exemplo, vamos supor que você entrasse aqui e eu dissesse, você aqui, você não é bem-vindo, né? Teria mais uma roupagem de racismo pela condição, né, estaria adequando a uma coletividade, de uma situação entre injúria racial e racismo. Porque, de fato, durante muito tempo, óbvio que já tinha um entendimento jurisprudencial, né, do STF, e o que, em alguma medida, a legislação esse ano consolidou o que já vinha dessa mudança que a sociedade necessitava, né, em alguma medida. Então, de fato, temos um ponto que também comunga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque não é possível uma sociedade equilibrada, justa, aonde você tenha problemas de desigualdade de gênero, como a gente tratou sobre a questão das mulheres, e desigualdade envolvendo as questões raciais. De fato, a gente precisa ter um olhar para a sociedade de uma forma homogênea, respeitando, obviamente, as suas diferenças, as suas necessidades específicas. Você foi muito feliz quando você disse sobre a regra, a necessidade da regra. Eu contei 2 episódios, um onde, de fato, o cara tinha contribuído para uma situação de crime, e outro onde talvez ele não tinha perpetrado essas condutas. Mas eu falei de uma exceção. A regra é o inverso, onde muitos homens, por uma situação que não passa só por uma questão de doentia, por uma conduta mesmo criminosa, né? Ele pratica crimes dessa natureza. Então, temos esse cenário aí. Eu estou muito feliz, Matheus, de lhe ter aqui hoje, nesse dia. Tá acabando. Você que eu sei que é um jogador de futebol, viu, Bruno? Decisivo. Porque não basta você jogar, participar. Tem que decidir. Tem que decidir. Tem que pegar a bola e dizer, eu vou resolver, eu bato. Ele bate pênalti. Ele bate. Ele resolve. Ele é campeão junto à OAB. É um craque. Então, no tempo extra aí hoje, a gente está chegando ao fim. E fico muito feliz da sua participação aqui. Espero que nosso Bahia permaneça na Série A, meu irmão. Já estamos tensos hoje, aí, desde agora cedo, né? Vai estar lá, né? Vai estar, logicamente. O Bahia pode não estar, mas eu tô lá. Afinal de contas, o Bahia é o mundo. Exatamente. Tá difícil o pessoal entender isso. O pessoal tá querendo... Eu tenho um amigo meu que, assim, é um Vitória que eu respeito. Não é todo torcedor do Vitória que eu respeito, não. No sentido figurado da palavra, né? Porque... Até um dia desse, tinha torcedor do Vitória que não ia pra um jogo. Pô, depois do nada. A gente tá em qualquer jogo, qualquer divisão. Eu lembro de um jogo, uma vez, Bahia e Camaçariense, 10-1, Bahia, eu tava lá, velho. Então, assim, qualquer jogo eu tô, sempre que possível, obviamente. E esse torcedor do Vitória é um cara que vai pro Barradão. Então, não vai dessa moda desse ano, não. Já vai de muito Já vai antigo. Ele é antigo, sócio antigo. Tem que respeitar. Um cara desse você respeita. Um cara desse, inclusive, eu classifico como um Bahia que ainda não entendeu que ele é tricolor de aço. Aí ele disse que vai botar uma estrela. Aí eu gostei também. Mas, sabe como é que é a estrela que ele vai colocar? Ele disse que vai botar uma estrela grandona. Ele, vocês estão incomodados com a estrela, né? Eu vou botar uma do tamanho do escudo, grandona. Eu quero ver se ele dá risada. Então, esse cara eu respeito. Verdade. Então, esse ano, vamos... Forças aí. Pra gente permanecer. Com certeza. Meu amigo, eu te agradeço muito, né? Pelo convite. A Brunão também aqui, né? Por toda a estrutura. Parabéns também, meu amigo. Agradeço mais uma vez. Foi um prazer imenso estar aqui, né? Fala de suas redes aí, porque é uma rede social forte, você atua lá, faz algumas informações, né? Perfeito, né? Assim, minha rede social, Instagram, Matheus BC, Matheus com TH, BC, BISET. Galera que quiser lá compartilhar, eu realmente
compartilho muito da minha rotina na advocacia criminal, que é muito importante. Perfeito. Né? Para quem gosta da área, para quem tem admiração pela área, quem quer seguir pela área. Então, qualquer dúvida também, estou à disposição, né? Fala lá que a gente bate um papo direitinho. Foi muito importante esse papo nosso aqui, Nando, porque é muito importante a gente estar sempre falando sobre esses assuntos. Sempre mesmo. Sim. Né? Porque, acima de tudo, a gente precisa passar conhecimento para a população e mostrar, de fato, que as leis existem e precisam ser cumpridas. E que não cabe mais na nossa sociedade, né, pensamentos antigos de machismo, né, o pensamento racista, que infelizmente ainda está enraizado na sociedade, mas que nós precisamos lutar para que isso acabe. Perfeito. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, precisa mostrar conhecimento, precisa falar das leis, as leis são mais severas, mais duras, para que a gente possa, de fato, em um futuro mais breve possível, a gente acabar com tudo isso. Quero agradecer mais uma vez, já fica aí o meu convite para a próxima aí, a gente já viu outro convite, outro assunto. Outro assunto relevante. E aqui, rapaz, é bom demais, eu gostei demais. Viu? Eu vou concluir, Bruno, vou lhe pedir para colocar de novo a logo, aí você escolhe uma, que aí eu falo da nossa startup aí que estamos desenvolvendo. Pronto, ele começou com o Jus ISG, né, que é uma startup que nós estamos desenvolvendo focada nas questões de gestão em todas essas ODS. Então, ela vai funcionar em alguma medida como um catálogo onde você consegue colocar ações. Se você tem ações, por exemplo, de meio ambiente, ações de governança, ações de sustentabilidade, você cadastra, faz o acompanhamento, vê o status dessa ação, vê qual o benefício dela. Hoje a gente vive uma crise climática. Então, se a gente não, de fato, não tornar efetivo, Matheus, questões envolvendo as ações climáticas, a necessidade de fazer modificação sobre emissão de gases poluentes, ter cuidado com a sustentabilidade como um todo, a nossa sociedade talvez não perdure muito, né? Então, de fato, o nosso objetivo é desenvolver uma plataforma nesse sentido, que tenha essa preocupação com questões diversas, né? Perfeito. Questão de gênero, se você é uma empresa ou você é um ente governamental e tem um programa justamente de gênero, buscando ter cargos de liderança de mulheres, será uma plataforma que vai permitir que você cadastre isso, acompanhe isso e torne isso efetivo. Maravilha. E temos também a outra, que também está no processo de desenvolvimento. Ambas as startups têm a mesma base. Essa daí já é mais nossa, mais jurídica. É a Jus Social Office. Como é que ela funciona? De um lado, profissionais do direito, né, cadastrados previamente, onde ele coloca a geolocalização dele e coloca a área de atuação. No seu caso, direito penal. Perfeito. E, do outro lado, a sociedade civil como um todo. A sociedade, ela vai fazer esse cruzamento, coloca as informações, coloca palavras-chave, violência doméstica, feminicídio, e o aplicativo vai cruzar com um profissional que esteja geolocalizado mais próximo dela e que tenha expertise técnica para aquele segmento. Cruza a informação, a partir dali você tem a possibilidade de entrar nas redes, tratar diretamente, não vai atuar de via remota, você já atende diretamente com o profissional e, obviamente, tem um papel aí da ODS 16, Paz, Justiça em Instituições Eficazes, de acesso à informação, acesso à justiça. Obviamente que aquele contato pode acabar desenvolvendo de até uma contratação a posteriori, que não participa do nosso aplicativo, mas de dar esse acesso, porque acreditamos sim que acesso à justiça, acesso à informação é necessário para uma sociedade mais justa e sustentável, e sustentabilidade também passa por isso. Maravilha. Então, estamos desenvolvendo aí, espero que nos próximos anos aí a gente consiga ter uma estrutura relevante. E de qualquer sorte, fica muito obrigado a Bruno, sempre muito gentil, participando aqui, toda a equipe do Bahia Cast, Billy, que dispensa comentário, e tudo de bom. Beijo e um queijo. Exato. Tchau, tchau.